todos vós. Amém? Graças a Deus por essa noite tão maravilhosa que Jesus tem nos abençoado para nós nos reunir aqui, numa reunião que parece um lugar tão humilde, tão simples, no meio do mato, mas aqui é um lugar que nós temos o privilégio de encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos o privilégio nesta noite de estar diante daquele que capacitou a medicina na terra, tanto é que ele é médico dos médicos. Nós estamos diante daquele que é advogado dos advogados, porque ele intercede diante do Pai quando há pecados no meio do seu povo e é reconhecido por alguém e confessado diante dele. Nós estamos diante daquele que tem todo o domínio, todo o poder, e o controle grandioso permanece na sua mão. Aleluias! E ele faz questão, irmãos, de uma reunião simples como essa, neste lugar, se fazer presente, dizendo assim nas Escrituras: aonde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei no meio. Jesus está aqui, você pode crer? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluias! Então aproveita este momento que não é uma reunião simples, mas é uma reunião solene na presença daquele que é poderoso em nossas vidas. E que nessa noite nós possamos sair daqui não como entramos, porque quando nós viemos diante das fraquezas humanas, às vezes viemos com alguns problemas inquietando a mente, o coração, perturbando através de ansiedade, mas que neste momento aqui, diante daquele que tem o poder de nos convencer da palavra dele que é a verdade, convencer nós do juízo, convencer nós do tempo que pertence a ele, que nós possamos colocar o nosso coração para ser educado e disciplinado por ele. Amém? Amados, nós vamos ler nessa noite a palavra no livro de Salmos 25, verso 14. Apenas um versículo para nosso relevo espiritual, mas eu creio que Deus tem algo tremendo a falar conosco aqui essa noite. Amém? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Eu lembro que no início dessa semana, domingo à noite, eu falei com o Senhor já pela madrugada, que nós começamos uma campanha às 3 da manhã, e eu dizia para o Senhor tantas demandas que eu tinha para resolver na semana, e eu dependia totalmente da misericórdia e da graça dele para dar certo. E eu quero testemunhar aqui antes da palavra nessa noite que deu tudo certo, como a gente canta aquela canção. O Senhor abençoou, eu conseguia fazer além ainda daquilo que eu tinha imaginado e tinha nas mãos para fazer. Deus abençoou, dando tudo certo. Amém? A intimidade do Senhor é para os que o temem,
existe por causa dele. Nós estamos aqui, a nossa existência, ela vem dele. E nós precisamos de entender esse propósito maravilhoso. A gente sabe que para atrair o povo à presença de Deus, os sinais são muito importantes. Tanto é que Jesus, ao comissionar os discípulos para fazer a obra de Deus, depois ele sair daqui da ascensão, ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisar sobre serpentes, escorpiões, para curar os enfermos, para falar em novas línguas, para vocês fazerem a minha obra com poder e autoridade. Esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome vão também operar milagres. Certa feita Jesus até disse que no nosso tempo haveria até pessoas que fariam milagres maiores do que o que ele fez no seu ministério de início de instalação do reino aqui. Então nós sabemos que os sinais, eles vêm para que a gente possa entender que não é apenas uma religião a mais na terra, mas que ali a palavra de Deus, ela é confirmada pelos sinais, pelo poder que acompanha as Escrituras Sagradas. Mas os sinais, tanto de milagres, operação de maravilhas, as bênçãos que vêm em decorrer da caminhada com Deus, elas não podem tomar o lugar do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E nós sabemos que o próprio Cristo, quando ele estava ensinando o povo a palavra de Deus, teve por vários momentos ali que passou-se do horário de Jesus, então ele manda que os discípulos alimentem o povo com pão, com peixe. Há uma multiplicação de pão e de peixe. Na primeira multiplicação, o povo fica boquiaberto. Imagina um lugar deserto, pega ali 7 pães e 2 peixinhos e há uma multiplicação ali para mais de 4.000 pessoas. Imagina quem está participando dessa reunião, como fica, em saber já de tudo que tinha ouvido de Jesus e vinha de encontro e confrontando muitas coisas erradas que estava agindo, fazendo, mesmo sendo religiosos. Porque Jesus estava pregando para israelitas, Jesus estava pregando para um povo judeu, para o povo de Deus. Esse povo tinha uma religião, mas agora Jesus ele vem trazendo e instalando o poder de Deus, ali o reino de Deus, e vai confrontando
sociedade. Para muitos o que importa é ter muito estudo, ser intelectual, uma pessoa inteligente. Então, de primeiro até o golpe Masterchef que tinha, era alguém se casar com uma professora ou com um professor, porque era uma profissão que realmente as pessoas elogiavam e até achavam que ter uma estrutura intelectual, mas também era um dinheiro que entrava e que parecia ser relevante. Hoje já nem tanto, né? Hoje a gente já vê a classe dos professores, às vezes, né, reclamando até pelo lado financeiro. Mas antigamente era um golpe no baú, casar-se com um professor ou uma professora. E as pessoas, então, às vezes não davam muita bola assim, para a espécie de caráter que o outro tinha. Não dava muita bola se ficava falando bobagem, não, isso aí depois que casar, e eu dou um jeitinho de tirar esses costumes errados. E aí nós olhamos para as escrituras sagradas, irmãos, e a gente vê que Deus, ele não lida de uma maneira leviana com a gente, para trazer uma intimidade, para liberar sobre nós essa intimidade da parte dele. Todos na terra se encherão do conhecimento do Senhor, escrito pelo profeta Joel. Mas conhecimento do Senhor não é o suficiente para que o Senhor nos escolha para ter uma intimidade, um relacionamento profundo com Ele. Tem muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus, e eu vou além, o diabo conhece as Escrituras, mas ele não teme a Deus, ele não respeita a obediência ao Senhor, ele não obedece ao Senhor. E quantas pessoas no mundo hoje, e às vezes quando acontece também dentro da igreja, irmãos, às vezes algum mau testemunho, uma vacilada, às vezes as pessoas ficam inquietas e aborrecidas pela situação e ficam pensando, poxa, mas o que está fazendo? Está ouvindo a palavra de Deus? Irmãos, e na escola não é diferente. Nós podemos tirar um exemplo. Na escola,
atitudes e através disso ele faz escolhas. Nós podemos olhar como o Senhor levou Samuel da casa de Jessé para ungir o rei Davi. Samuel foi até a casa de Jessé para fazer aquela unção, mas ele não sabia quem era o rei ainda, ele não conhecia Davi. E quando veio vindo, através das escolhas certamente de Jessé, o pai, vem vindo lá os irmãos, os que são mais fortes, de aparência boa, quem sabe com uma falatória boa, né, de expressão. E quando vai se aproximando, até o próprio Samuel já está ali achando, essa aqui é a escolha do Senhor, e já vai derramar ali o azeite para a unção, e o Senhor brada e diz: não derrama o azeite, não é esse aí. Irmãos, e foi passando, e se passaram 6 homens na frente de Samuel, e Samuel, cada qual que vinha vindo, ele pensava: essa é a escolha do Senhor. E nenhum deles era. E aí então ele pergunta para Jessé: por acaso tem mais algum filho aí que não veio nessa reunião? Ah, pois tem ali o Davi, ele está lá nos fundos de casa. Ele nem veio para a reunião porque ele cuida de ovelhas lá no fundo da casa. Irmãos, para pensar. Davi, a profissão dele, segundo até os olhos do pai, ela era desqualificada diante dos próprios irmãos. A altura de Davi, segundo os olhos do próprio pai, não servia para ser um rei. Davi era pequenino. Segundo as escolhas humanas, se fosse eu e você, certamente diante dos 7 filhos de Jessé, será que nós escolheríamos Davi para ser o rei? É por isso, irmãos, que às vezes o Senhor ele tem um projeto na vida de alguém e a gente, com as nossas especulações, fica se perguntando: será mesmo? Porque nós olhamos como o homem vê e não como o Senhor está vendo. E quando vem vindo Davizinho, o Senhor brada no coração de Samuel e diz: pode ungir, esse aí o rei. Então a gente vê que o Senhor ele faz escolhas por causa da forma que as pessoas mantêm um relacionamento com ele. Os filhos de Jessé, os demais, eram cristãos? Eram. Certamente iam para o culto? Iam. Mas Davizinho, ele estava no fundo da casa do
algo especial aqui na terra. E a única exigência do Senhor, e que Ele avalia para ver se isso realmente está acontecendo, Ele avalia para ver se realmente tem temor de Deus ali, para ver se o temor é verdadeiro. E então Ele chama para coisas especiais. Nós vemos em Romanos 8,31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, ter intimidade com Deus vale mais do que ser o homem mais rico dessa terra. Ter intimidade com Deus vale mais do que qualquer coisa que você possa pensar extraordinário nessa terra. Qualquer profissão, qualquer área que você possa ter a imaginação de alcançar. Ter intimidade com Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo aqui, apóstolo Paulo, ele se refere à igreja de Roma, dos romanos, e ele fala ali, aqueles irmãos dizendo: mantenham comunhão com Deus, mantenham um relacionamento profundo com Deus, porque se vocês tiverem Deus do lado de vocês, e se levantar, seja qual for o tipo de problema, de inimigo, de afronta, não tem alguém que possa resistir ao poder de Deus. Aleluias! Quando nós temos Deus ao nosso lado, irmãos, a nosso favor, aleluias, pode se levantar o inferno, porque tem que cair por terra. Amém? Amém. Nós vemos um dia que uma grande multidão, às vezes a gente olha para a Bíblia, um dia a Thaís até me fez essa pergunta, a gente olha para a Bíblia e parece que era só 12 discípulos que Jesus tinha. Mas ali no livro de João 6,68 tem um momento ali em que se refere a muitos discípulos de Jesus que abandonaram Jesus por causa do discurso duro, pesado. E aí então Jesus se volta para os 12. E Jesus pergunta assim: e vocês não querem também me abandonar e ir embora como os outros fizeram? E aí Pedro toma a palavra e Pedro diz assim, ó: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Imagina, irmãos, às vezes a gente acha assim, ó, quando a gente está sendo chamado a atenção dentro das Escrituras por causa de alguma coisa que a gente precisa renunciar, que a gente precisa deixar de fazer para poder entrar dentro desse relacionamento com Deus de uma maneira que possa ser aprofundado essa intimidade. E a gente pode achar, mas é difícil demais para mim. E foi o que Jesus perguntou: vocês também não estão achando difícil demais para vocês? E aí Pedro usa essas palavras sábias: mas para onde nós iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu acredito, irmãos, que nós todos aqui temos esse conhecimento de Pedro. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Depois de conhecermos Jesus, Filho de Deus, poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, será que não vale a pena, irmãos, a gente renunciar, seja lá o que for da nossa existência, e começar a colocar Ele como prioridade na nossa vida e manter um relacionamento profundo com Ele? Além da defesa que Ele traz em nossa vida, irmãos, Ele quer contar com pessoas especiais na terra. Não é em vão que Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se nós vamos olhar na face da terra hoje, irmãos, coisa que 30 anos atrás não existia tanto povo que entrava para dentro das igrejas como no dia de hoje. Não existia tanto grupo gospel, pessoas que fazem louvores, pessoas que se dizem cristãos. Mas por que será que Jesus disse: o Pai está procurando na terra verdadeiros
pessoas especiais no reino dele, que ele possa entregar segredos acerca do reino. O Senhor não vai poder falar todas as coisas que estão no seu coração a todo mundo. O Senhor precisa escolher pessoas. E se o Senhor me deu essa palavra aqui nessa noite, irmãos, e você está ouvindo essa mensagem, para pensar. Será que você não é um desses improváveis que o Senhor está esperando, que possa fortalecer ainda mais esse temor com Ele, essa intimidade, esse relacionamento? Porque nós achamos lindo quando a Bíblia diz que Moisés, o Senhor vinha e falava face a face com Moisés. Maravilhoso demais. Mas olha o temor no coração de Moisés. Teve um momento que era para subir lá no Monte Sinai de novo para escrever a segunda vez as tábuas da lei que haviam sido quebradas. E Moisés, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, nem me deixa sair do lugar. Olha o que é uma intimidade com Deus para entender. Não é um mandar do Senhor, mas eu quero que Ele vá junto. Eu quero a presença dEle. Irmãos, a presença de Deus é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode carregar na sua vida e colocar ela no topo da existência, o centro da adoração. Nós olhamos lindo aqui, Davi, ele foi escolhido lá no curral das ovelhas para assumir um trono em Israel e governar um povo que não era um povo de qualquer nação, mas a nação santa, a nação que Deus criou, a nação de Israel. Mas teve um momento que ele, sendo humano, vacilou, caiu em pecado, a história de Betseba. Mas nós vamos ver lá no Salmo 51:11, quando Davi, ele diz assim: Senhor, quebranta o meu coração e me dá um espírito inabalável, e não me repulses da tua presença, e nem afaste de mim o teu espírito. Uma pessoa que reconhece que nem o trono, nem o poder, nem todas as mulheres que ele pudesse ter em seus dias era mais importante que a presença do Espírito Santo. O que é mais importante para ti hoje na tua vida, irmão e irmã? O que se o Senhor olhar para dentro de ti hoje, no teu coração, o que tu diria que é mais importante para ti? E se tem alguma coisa que está ocupando o lugar da presença, o Senhor está chamando a tua atenção nessa noite para criar um pouco mais de temor, de respeito e de obediência à santa presença dEle. Aleluia. Nós vemos um homem que ele teve um certo temor e teve poder em seus dias, chamado Sansão. Sansão, ele não foi aquela pessoa que o Senhor foi lá e elegeu ele e chamou, assim como Davizinho, que foi ungido e tudo mais. Na verdade, era a mãe dele que era estéril, e o Senhor então cura a esterilidade dessa mulher e diz para ela: o filho que vai nascer de ti, ele será nazireu de Deus. Tem um voto sobre ele. Ele não pode tomar bebida de álcool, ele não pode tomar bebida forte, não pode passar navalha sobre os seus cabelos, ele não pode também tocar sobre um morto, seja gente, seja bicho, sei lá o que for. E vocês precisam ensinar este menino que ele tem esse voto sobre a vida dele. Irmãos, eu imagino que ele, desde a infância, o pai e a mãe com aquele temor, vendo ali que aconteceu um milagre na vida deles, a esterilidade foi curada por Deus, veio uma criança naquela casa, e eles começaram a ensinar a criança. Chegou uma fase que agora Sansão, ele já está adolescente, já está chegando à sua idade adulta, os cabelos de Sansão estão grandes, e este menino, ele começa a notar que a força dele não era igual a dos outros meninos da idade dele.
acredito, irmãos, que Sansão, ele tinha um certo temor, uma certa intimidade, mas não era total. Porque chegou um tempo da vida de Sansão que ele começou a dar bobeira. Ele começa a fazer casamentos que não era permitido para ele. Ele começou a tocar lá no corpo do leão morto para comer o mel. Ele começou a fazer bobagens, ele começou a mentir. Até que chegou um dia que o inimigo conseguiu acortar o poder de Deus na vida dele, cortando seus cabelos. E aí Sansão, que coisa triste, irmãos, quando uma pessoa pensa que parece que a presença de Deus, ele pode fazer o que der na telha, que a presença de Deus vai ficar sempre ali com ele, que o Espírito Santo não se entristece, que Deus não fica chateado com as coisas erradas e que não há um afastamento. E Sansão, no momento em que ele estava com os cabelos cortados, ele nem prestou atenção, mas ele se levantou para destruir os seus inimigos, para avançar contra eles. Só que dessa vez não deu, irmãos. Só que dessa vez não deu. Foi-se a glória do Senhor que estava sobre ele, pelos seus descuidos, pelos seus vacilos, faltou o temor de Deus, a intimidade, porque se ele tivesse intimidade profunda com o Senhor, ele estava vivendo apenas o poder que ainda consistia em seus cabelos. Mas se ele tivesse intimidade verdadeira com Deus, ele poderia saber que o Senhor estava chateado com ele pelas suas atitudes. E aí quando ele se levanta para pegar os seus inimigos, a força não tem mais, e ele é ali preso pelos inimigos. Tem a primeira coisa que acontece, furam os seus olhos, e como ele era o homem da força, colocaram ele num engenho de boi, aqueles engenhos que mói cana, antigamente tinha muito, e ali batiam em Sansão e diziam: empurra agora esse engenho, tu não é o homem da força, vai lá, Sansão. Mas uma coisa que eu acho muito lindo quando Deus tem um propósito na vida de alguém, é que o Senhor fica dando chance. E na vida de Sansão, o Senhor deu chance para ele também. Sansão, mesmo preso, ele teve tempo agora, ele já não tinha mais a visão, ele já não podia mais olhar para as mulheres bonitas da época, que foi o que fez ele perder parte da sua preocupação com o chamado que ele tinha. E lá dentro da cadeia, lá dentro do presídio, os cabelos de Sansão foram crescendo de novo. E sabe por que cresceram? Por causa da misericórdia de Deus, irmãos. Por causa do propósito do Senhor. Porque poderia ter vindo uma calvície na cabeça de Sansão. Se o Senhor quisesse punir Sansão, não precisava ter nascido cabelo de novo na cabeça dele, não precisava ter crescido. Mas os cabelos de Sansão foram crescendo de novo. A chance do Senhor foi crescendo de novo na vida de Sansão. E um dia veio uma festa muito grande lá no meio do povo inimigo, e Sansão pede para alguém lá: me leva até a coluna do templo lá do salão, bota lá com minhas mãos entre uma coluna e outra lá, para mim ficar ali no meio, assegurando daquelas colunas. Alguém fez isso. E Sansão, ele veio, foi para matar o povo inimigo. Era o chamado de Deus nos seus dias. Sábado passado eu preguei sobre isso, que a luta lá no Velho Testamento, ela era literalmente usada na carne. E Sansão foi chamado em seus dias para isso, para matar o povo inimigo. E naquele dia ele se coloca então com os braços sobre as colunas daquele grande salão, palácio, e quando ele faz a força estava nele. E ele derrubou aquele palácio, e a Bíblia diz que naquele dia, na morte de Sansão, porque ele morreu também, na morte de Sansão ele matou muito mais gente do que ele tinha matado em vida. Então a chance de Deus na vida de alguém que tinha um chamado, que tinha um propósito, ela voltou
mediador daqueles que buscam por Ele. O Senhor tem presentes, mas eu acho, irmãos, que entre todos os presentes, quando o Senhor me deu a palavra sobre a Laura sábado, uma bênção, não um presente. Entre todos os presentes que o Senhor pode dar para nós, irmãos, nos nossos dias, o maior deles é a presença dEle. É a presença dEle. Entre todas as bênçãos que você está orando e buscando diante do Senhor, fica aqui essa mensagem nessa noite. Comece a buscar pela presença. A presença dEle vale mais